Observe muito bem que nesse tipo de questão, a quantidade prescrita desse medicamento é maior que a quantidade que contém na forma de apresentação. Nesse caso, eu usei um cálculo matemático usando a regra de 3 simples para descobrir em quantos frascos tem essa quantidade prescrita e a partir daí aspirei o medicamento para administrar no paciente através de uma rediluição desse medicamento, que eu vou ter que diluir esse medicamento antes de administrar em um soro fisiológico para ser infundido. Olá meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal AUP Enfermagem. Esta é nossa 8ª aula sobre cálculo de medicamentos administrado por via parenteral. Nesse caso, vão abordar cálculos em que a prescrição é maior que a forma de apresentação desse medicamento que temos na enfermaria. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. A 19ª questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito cefalotina de 1,5 gramas por via endovenosa. No pós-operatório, temos na enfermaria frasco ampola de 1 grama. Então, observe muito bem que a prescrição da cefalotina é de 1,5 grama e temos a forma de apresentação de 1 grama, ou seja, a quantidade prescrita é maior que a forma de apresentação. Observe muito bem que eu fiz a minha primeira observação no enunciado já, então já fiz minha interpretação, mas eu preciso também realizar a leitura das informações que eu tenho no frasco ampola. Observe, as informações que eu tenho no frasco ampola da cefalotina são frasco ampolas de 1 grama. Nesse caso, eu tenho soluto, que é 1 grama. Então, nesse caso, vou usar 10 ml de diluente para eu administrar ou reconstituir esse medicamento. Na reconstituição desse medicamento, ele vem na forma de poliofilizado, na reconstituição vai ficar 1 grama diluído em 10 ml. Agora é só realizar o cálculo e como que eu vou organizar esse cálculo? Vai ser da seguinte maneira: eu já sei no primeiro momento que um frasco de cefalotina tem 1 grama e a quantidade prescrita aqui, ó, observe que um frasco de cefalotina tem 1 grama e a quantidade prescrita são de 1,5 grama. Eu tenho que saber aqui, descobrir nesse caso aqui no cálculo, em quantos frascos contém 1,5 grama. Então, eu tenho que descobrir aqui X frasco nesse caso. E observe que eu coloquei frasco embaixo de frasco e grama embaixo de grama. Agora é só realizar o cálculo matemático, onde vai cruzar usando a regra de 3, x vezes 1, e vou cruzar aqui 1 vezes 1,5 grama. Agora, montando essa conta, vai ficar da seguinte maneira: como eu fiz esse cálculo x vezes 1 e 1 vezes 1,5. Dessa maneira, o primeiro membro vai ficar com x, 1 vai passar para o segundo membro dividindo, e aqui eu vou ter a resultante ou o resultado dessa multiplicação de 1 vezes 1,5. E essa conta vai ficar da seguinte maneira: o x vai ficar do mesmo lado, 1 vai passar para o outro lado dividindo, que não aparece, né? E 1,5 aqui, ó, que é o resultado aqui de 1 vezes 1,5, que é 1,5 frasco nesse caso. Tá? Então, o valor de x que eu descobri agora é de 1,5. Nesse caso, observe que eu vou colocar uma observação aqui para vocês. A quantidade prescrita é maior que a contida no frasco que temos na enfermaria. Eu estou só repetindo para vocês para frisar e deixar bem claro para vocês. Nesse caso, então, eu já sei que essa quantidade de 1,5 grama contém aqui em 1,5 frasco. Então, o resultado dessa questão, a resposta vai ser assim: vou diluir 2 frascos de cefalotina, nesse caso, tá? Sendo que cada um vai conter 10 ml, que é o diluente que eu vou usar, e vou assim utilizar 15 ml da solução para administrar no paciente. Então, o resultado é que eu vou aspirar um frasco ampola todinho, eu coloquei 10 ml de solução aqui, de solvente. Eu vou aspirar também apenas 0,5 do segundo frasco. Então, essa é a resposta da nossa questão. Vamos agora para a nossa 20ª questão. A nossa 20ª questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito cefalotina 1,4 gramas por via endovenosa no pré-operatório.
Temos na enfermaria frasco ampola de 1 grama. Observe no primeiro momento que a quantidade prescrita é uma quantidade maior que a forma de apresentação que temos na enfermaria. Observe que as informações é muito importante que contém no frasco. Sempre é importante realizar a leitura da forma de apresentação. A cefalotina é de 1 grama, que é o soluto, sendo que eu vou usar o diluente, que é 10 ml, para realizar a reconstituição desse medicamento. Em seguida, já tenho o meu primeiro dado matemático. Eu já sei que, olha o que vai acontecer, que em um frasco eu tenho 1 grama, e eu não sei em quantos frascos tem 1,4 gramas. Então já sei que no primeiro momento, em um frasco tem 1 grama. Como que eu sei? É a forma de apresentação desse medicamento, que é no caso a cefalotina. Eu tenho um frasco e nesse frasco tem uma quantidade de soluto que é de 1 grama. Eu não sei que é a quantidade prescrita, eu não sei em quantos frascos tem 1,4 grama. Nesse caso, vou ter que descobrir aqui em quantos frascos eu tenho 1,4 gramas, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho montado uma regra de 3 simples. Agora é só realizar o cálculo x vezes 1 e também 1 vezes 1,4 gramas. Essa conta vai ficar da seguinte maneira: x vezes 1 e 1,4 grama. Nesse caso, x vai ficar do mesmo lado no primeiro membro e 1 vezes 1,4 vai ser o resultado aqui, 1,4 frasco nesse caso. Então eu acabei de descobrir aqui, através de cálculo matemático e comprovado matematicamente, que essa quantidade prescrita de 1,4 gramas está contido em 1,4 frasco. Então deixei também, de novo, uma observação aqui para vocês não esquecerem e reforçar também esse tipo de questão e esse tipo de raciocínio quando cair dessa maneira. Então a quantidade prescrita é maior do que a contém aqui no frasco, tá certo? Então, qual é a resposta então dessa questão? A resposta dessa questão vai ser da seguinte: eu vou diluir 2 frascos na enfermaria. Por que 2 frascos? Porque cada frasco tem 1 grama. Então, eu vou usar uma quantidade diluinte de 10 ml, nesse caso aqui, nesse tipo de questão, e também vou utilizar para administrar no paciente, após a reconstituição desse medicamento, vou utilizar 14 ml da solução, que é a cefalotina já reconstituída. Então, esta é a nossa resposta, tá certo? Então, na prática, como vai acontecer? Vou aspirar toda a cefalotina já reconstituída do primeiro frasco e vou aspirar da segunda cefalotina apenas 0,4 ml aqui. Então, esse é o tipo de questão que requer um raciocínio diferente. Não é difícil, basta apenas praticar, porque quando cair em concurso ou quando for prescrito numa enfermaria, você vai saber muito bem realizar esse cálculo e fazer e administrar esse medicamento de uma maneira correta. Então, vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a 21ª questão. Observe que na prescrição o enunciado vem dizendo o seguinte: foi prescrito cefalotina de 1,7 gramas por via endovenosa no pré-operatório. Temos na enfermaria frasco ampola de 1 grama. De novo, esse tipo de questão, a quantidade prescrita é maior que a forma de apresentação que temos na enfermaria, mas nós não vamos deixar de olhar sempre a forma de apresentação da medicação que temos em mão para nós realizarmos o cálculo. Mas os dados matemáticos que vem dado denunciado, nós temos que ter em mente também, não podemos esquecer. Então a forma de apresentação que temos da cefalotina são frasco ampola de 1 grama. Desse frasco ampola de 1 grama, esse 1 grama é o soluto e a quantidade de solvente que eu vou utilizar para reconstituir esse medicamento é de 10 ml. Assim, eu vou montar a minha regra de 3, onde eu já sei que em um frasco eu tenho quanto? 1 grama. Eu não sei em quantos frascos eu tenho 1,7 gramas. Nesse caso, vou ter que descobrir aqui o X, tá, pessoal? Vou ter que descobrir esse X aqui, para me saber em quantos frascos tem 1,7 gramas. E observe muito bem que eu coloquei frasco embaixo de frasco, grama embaixo de grama. Nesse caso agora é só realizar o cálculo matemático utilizando assim a regra de 3 simples. Vou multiplicar x vezes 1 e também 1 vezes 1,7 gramas. Nesse caso, montando essa conta vai ficar dessa seguinte maneira: x vezes 1 e 1 vezes 1,7 gramas. Vou manter x aqui no primeiro membro, tá? Vou passar esse 1 para o segundo membro dividindo e vou realizar a multiplicação de 1 vezes 1,7.
1 vezes 1,7 dá 1,7. Esse 1 aqui, ó, ele vai passar dividindo aqui, ó. 1,7 dividido por 1 vai dar 1,7 mesmo. Então, acabamos de descobrir aqui o valor de x. Eu sei que agora 1,7 gramas está contido em 1,7 frasco nesse caso. E deixo sempre a observação aqui para vocês. Observe sempre que a quantidade prescrita é maior que a contida em um frasco, por isso que eu estou utilizando aqui esse tipo de cálculo. Então vamos ver a nossa resposta, como que vai ficar. A resposta dessa questão vai ficar assim: vamos diluir 2 frascos de cefalotina, vamos também usar uma quantidade diluente de 10 ml, nesse caso, nesse tipo de questão. Então, e a partir daí, vamos utilizar apenas 17 ml de solução que nós vamos aspirar primeiro de um frasco todinho, esse volume, e do segundo frasco vamos aspirar apenas 0,7 ml. Nesse caso, no total, vamos ter aqui 17 ml para administrar no paciente por via endovenosa. Nesses 17 ml vai conter 1,7 gramas de cefalotina para ser administrado no pós-operatório nesse paciente. Então, esse é o tipo de questão que requer um raciocínio diferente. Observe muito bem que nesse tipo de questão, a quantidade prescrita desse medicamento é maior que a quantidade que contém na forma de apresentação. Nesse caso, eu usei um cálculo matemático usando a regra de 3 simples para descobrir em quantos frascos tem essa quantidade prescrita e a partir daí aspirei o medicamento para administrar no paciente através de uma rediluição desse medicamento, que eu vou ter que diluir esse medicamento antes de administrar em um soro fisiológico para ser infundido, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de questão, desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.